Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo. Coisa boa, né? Para nós aprendermos juntos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje o tema é desafiador. Eu gostaria de falar sobre superação. Eu sei que você teve muitos motivos ao longo da sua vida que você precisou superar, relevar, se dominar, apesar das circunstâncias, para poder prosseguir. Às vezes foram lutas, perdas, decepções, imprevistos, rejeições, tantas coisas que a gente precisa respirar fundo e prosseguir, não é verdade? E hoje eu gostaria de falar sobre a história de um jovem que me ensina muito nesse sentido. É um João Marcos. A sua mãe chamava Maria e morava em Jerusalém. Devia ser uma mulher rica porque ela tinha pelo menos uma empregada chamada Rod. E a igreja primitiva se reunia na casa dela. Ela também era muito hospitaleira, né? Que coisa bonita. E acontece um episódio muito interessante. Lá em Atos capítulo 12, Pedro está preso por conta do evangelho. E no versículo 7, ele recebe a visita de um anjo. E o anjo fala para Pedro, levanta-te depressa. E Pedro, então, ele se levanta e as cadeias caem-lhe nas mãos. E o que acontece é que eles vão andando ali na cadeia, na prisão, eles passam a primeira, segunda sentinela, chegam no portão de ferro que dá acesso à cidade e o portão se abre automaticamente, né? Primeiro portão automático da história. Ele se abre e Pedro e o anjo saem por aquele portão. Eles entram numa rua e o anjo se afasta de Pedro. Pedro cai em si, né? Cai a ficha, estou solto, estou livre. E no versículo 12, ele, considerando a sua situação, resolveu ir à casa de quem? De Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A história é bem interessante, esse episódio, mas nós vamos para o versículo 24, que diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Daí aparece Barnabé e Saulo, que eles tinham uma missão que eles estavam cumprindo lá em Jerusalém, e eles vão para Antioquia e levam consigo João Marcos. E João Marcos, os três vão. Capítulo 13 de Atos diz que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A Bíblia nos ensina tanto, né? Eu fico encantada, né, com essa igreja que abençoa esse trabalho missionário que vai acontecer. E eu fico pensando que é assim que devemos fazer, né? Qualquer pessoa da nossa igreja que sai para uma palestra fora, quando o Conselho Missionário propõe uma conferência, o Ministério de Casais um jantar ou um encontro, que a gente possa estar junto com eles, né? Orando, jejuando, pedindo a Deus que abençoe esse trabalho, numa parceria, que a gente vista a camisa. Eu estou aqui pedindo a vocês que vistam a camisa do Café Virtual, né? Não é programa de fulano, de ciclano, é um trabalho do Senhor, que nós possamos estar sempre juntos, é uma parceria, é uma missão que a gente faz juntos, né? Que a gente possa vestir essa camisa e orar e pedir a Deus que abençoe, né? Que prospere em nome de Jesus. Eu preciso muito dessa intercessão e peço a vocês, aproveito para pedir, né? E o que acontece é que eles então saem, a primeira viagem missionária, que deve ter acontecido por volta de 48, 49 depois de Cristo. E eles vão até a ilha de Chipre. Lá na ilha de Chipre, eles atravessam a ilha em direção a Pafos. De Pafos, eles têm também experiências interessantes, eles navegam até Perge
de Panfilha, capítulo 13, versículo 13. E chegando lá, João diz, não quero mais ir, não vou voltar, né? E ele deixa, então, Saulo, deixa Barnabé e volta para Jerusalém. A gente não sabe o motivo, são aquelas coisas que acontecem, né? Não sabemos o motivo porque João Marcos desistiu, foi um desertor dessa primeira viagem missionária. A viagem missionária continuou, teve muitos confrontos, muitas perseguições, mas o Espírito Santo agiu de uma forma extraordinária. Teve muitos milagres, eles também presenciaram muitas conversões. E eles voltam. Passado um tempo, 3 a 5 anos depois, por volta de 51 a 53 depois de Cristo, Paulo, ele diz lá no capítulo 15 de Atos, versículo 36, vamos ver como é que estão os nossos irmãos, como eles passam, vamos fazer uma segunda viagem missionária. E eles então se preparam para isso, né? Paulo, aquele coração de pastor, né? Vamos ver como é que estão as pessoas que receberam Jesus na sua vida. E eles vão. Só que João Marcos quer ir também. Ele fala que quer ir. Barnabé, que é seu parente, tá maior apoio, mas Paulo não quer. Ele desistiu. João Marcos não vai dessa vez. Há um racha. O que acontece é que Paulo e Silas vão para a Síria e Barnabé e Marcos vão para Chipre. Então há um racha. Essa rejeição, esse não de Paulo, né, que era um grande líder, essa porta aqui fechada poderia ter desanimado João Marcos. E é isso que me encanta, não aconteceu isso, ele superou. Ele foi o primeiro que escreveu um evangelho, né, o evangelho de Marcos, possivelmente junto com Pedro. Pedro ajudou Marcos, acredita-se. Possivelmente esse primeiro evangelho escrito foi referência para os outros 2 escritos, Mateus e para Lucas. Então, às vezes, de situações difíceis que a gente passa, lutas que a gente passa, podem resultar em milagres, em novas disposições, novas aberturas, né? Isso aí, a rejeição de Paulo não abateu. Isso tem que acontecer comigo e com você. Sabe, não importa a opinião, a rejeição de pessoas, né? Não importa o que as pessoas acham, as circunstâncias, o passado, elas não podem me impedir de me afastar de Deus e do ministério que Ele tem para nós. Eu já escutei muita gente falando assim, não quero mais trabalhar, eu me aposentei. Eu quero dizer que não tem aposentadoria na obra de Deus, né? Muitos falam assim, eu já levei tanta bordoada, a gente faz e nada tá bom. Não vamos deixar que isso, né, atrapalhe a gente. Por isso o tema superação, né? Vamos tocar para frente. Essas rejeições não podem nos afastar da palavra de Deus, da vontade de Deus. Elas podem até ser amargas, difíceis de enfrentar, mas elas não podem ser estéreis. Isso aí vai depender da nossa reação, da nossa superação. Tem um autor, George Bernard Shaw, que ele viveu nos anos 1856 a 1950. A origem dele era pobre e ele durante 10 anos ele escrevia, mandava para o editor e os editores rejeitavam. Mas isso não deixou, não abateu George Shaw. E ele continuou escrevendo até que em 1925 ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Que coisa linda, né? Ele não se deixou afetar, ele superou. João Marcos também. Ele aprendeu com Barnabé a trabalhar com missões. Pedro também deve ter ajudado bastante João Marcos. Pedro sabia o que era rejeição, sabia o que era arrependimento, sabia o que era graça, perdão de Deus, né? E deve ter ensinado isso para João Marcos, porque ele foi superando tudo isso, né? Esse é o nosso Deus, Ele pode restaurar o amor para ministérios que nós perdemos, Ele pode restaurar o nosso amor por amigos, né? Que ficaram no passado. Tem gente que fala que
às vezes aquelas amizades profundas, né? Quando ela esfria por algum motivo, às vezes motivo sério, às vezes picuinha, né? Se a gente quer voltar a reatar a amizade, é que nem café requentado, nunca volta o mesmo. Eu já ouvi tanto isso, mas eu creio que Deus pode fazer de novo, que Deus pode fazer com que amizades que foram perdidas fiquem melhores ainda. Porque foi isso que aconteceu com João Marcos e com Paulo, né? Antes ele chamava Saulo, mas agora Paulo. No final da vida, Paulo, ele começa a escrever, e ele escreve em 3 momentos, pelo menos, a respeito de João Marcos. Num deles, está lá em 2 Timóteo. Paulo está em Roma, ele está se sentindo abandonado, aflito, né? Triste, né? Sozinho. E ele fala para Timóteo, Timóteo, vem para Roma, mas traz Marcos, porque Marcos ele é útil para o meu ministério. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10 a 11, Paulo diz assim, que Marcos é um conforto, é um lenitivo para ele nas horas de aflição. Em Filemão, versículo 24, Paulo ele lista vários cooperadores e entre eles ele coloca o nome de Marcos. Olha só que interessante, Paulo tinha rejeitado no passado João Marcos, né? E agora Paulo, ele quer estar junto de João Marcos. É Deus, né, que vai restaurando a amizade, o amor, tratando de nós, né, na nossa história, tanto a segunda chance, nos ensinando a superar, relevar. Essa é a nossa vida com Deus. Ela é deliciosa, é uma vida de superação. Eu não sei se você tem alguma amizade, algum amigo, algum ministério que ficou para o passado. São mágoas que você às vezes traz no coração. Entrega nas mãos de Deus, né? Volta atrás a essa amizade. Ela pode renascer, recomeçar. Pode ser algo novo, extraordinário. Aquele ministério que você deixou também pode ter um novo recomeço, algo extraordinário. Esse é o nosso Deus, Deus dá oportunidade. Marcos, ele não foi um grande líder, mas ele foi um ajudador, uma pessoa que nos encanta, né? Que ele tinha fraqueza, mas ele lutou, venceu, superou, foi para frente, né? E me ensina tanto, tanto. Né? Humildade, submissão à palavra de Deus, vontade de melhorar, isso que João Marcos me ensina, e eu preciso tanto aprender isso, não é verdade? Deus na nossa história, Ele pode fazer algo novo, trazer restauração. Você crê nisso? Então pensa, se tiver alguém que você precisa procurar, pedir perdão, reatar, vá em oração para essa pessoa. Deus faz novas todas as coisas. Ou um ministério que parece perdido, mas Deus pode fazer renascer. Deus abençoe muito a sua vida, que você reflita sobre isso e supere e releve, e eu também faço o mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua história, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.